Capítulo 3. Medo versus medo. Aprendemos desde cedo que ter medo de certas coisas nos livrariam dos problemas e até mesmo da morte. Mas a instrução da última geração foi totalmente duvidosa devido às toxinas liberadas pelo engenheiro social que contaminou os conceitos básicos que outrora seguiríamos. Na verdade, o medo distancia você daquilo que você nasceu para fazer e bloqueia uma onda poderosa de prosperidade em todos os seus caminhos. Chocante, não é? Não confunda sentimento tóxico com coisa boa. Esse assunto é tão importante que escrevi outro livro apenas sobre ele e o livro se chama Lavagem Cerebral. As pessoas que não pensam por si mesmas, elas permitem que qualquer tipo de toxina invada seus pensamentos, prejudicando drasticamente quem elas realmente são. Muitos desses pensamentos e sentimentos tóxicos vão afetar diretamente a sua autoimagem. Então me diga, por que você permite isso? Medo é diferente de prudência. Pais aí, fiquem atentos aos seus filhos. Olha só, ao invés de ensinar medo do fogo a uma criança, por exemplo, precisamos instalar o driver da prudência ou do zelo com a própria vida. Isso garantirá um resultado extraordinário na criação dos seus filhos. O que você tem semeado na próxima geração? Não ensine para o seu filho que o dinheiro é sujo, pois ele pode crescer com medo de dinheiro e a maior parte das pessoas que sofreram esse impacto não conseguem administrar a própria vida financeira. Imagine isso. Uma semente plantada na infância gerará uma vida de miséria. Que legado você quer construir? Você deseja formar uma geração de pessoas aprisionadas e reféns de crenças limitantes construídas por você? Quando você fará algo em relação a isso? Qual atitude você terá? Antes de ensinar qualquer coisa ao seu filho, viva, e ele aprenderá pelo seu comportamento e não pela sua fala. Palavras podem convencer, mas o maior problema das pessoas é falar antes de tornar-se. Apenas viva o que você deseja ensinar e as suas palavras não serão necessárias. Quer um exemplo do que eu estou falando? Você sabia que um bebê aprende a falar apenas observando a movimentação da boca dos cuidadores e não apenas pelo ouvido? Pode até parecer clichê, mas as crianças realmente aprendem muito mais através da repetição e imitação dos comportamentos dos pais. Primeiro viva, depois transmita essa verdade para os seus filhos e para a sua família. O medo é uma semente que frutifica rapidamente em qualquer terreno, mas a terra ideal é o espaço vazio do cérebro. Mente vazia, oficina do diabo, né? Apesar de não estar na Bíblia, essa frase é uma verdade inquestionável, pois segundo a neurociência, a falta de ação produz uma inatividade terrível no cérebro. E se você está inativo, está também improdutivo, consequentemente limitado e pobre. E não estou falando só sobre dinheiro. Qual adubo mais poderoso para que a semente do medo germine? O adubo são os atos negativos, pensamentos, comportamentos e escritas negativas. A única ferramenta que você poderá desenvolver para separar o joio do trigo é o agrotóxico do que chamo de ações positivas de enfrentamento. Se você não enfrentar, se você não decidir partir para cima, sempre estará pronto para uma vida a vida medíocre que você já tem. O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta. Existem dois tipos de medo. O primeiro é o medo reflexo, também chamado de instinto de sobrevivência, que gera uma resposta fisiológica. Esse tipo de reação não pode ser dominada por completo, haja vista que a resposta do cérebro primitivo é muito veloz. Já o segundo é o que trava você, medo paralisante. É um medo que compromete as relações sociais e causa sofrimento psicológico. É aquele que impossibilita novas ações no cérebro e retrai você a um estado indesejado, sempre te conduzindo a fugir dos seus alvos e ou nunca estabelecer novas metas. A melhor forma para tratar o medo é através da dessensibilização sistemática, em outras palavras, também conhecida como enfrentamento. Enfrente o medo. Quando você se dispõe a enfrentar aquilo que antes gerava uma trava emocional, você começa a ganhar autoridade e domínio sobre a situação. O maior problema das pessoas encontra-se aqui.
Quem tem autoridade, domínio, conhecimento e fazer novas coisas sem enfrentar aquilo que as limita. Entenda algo: se você não enfrentar os seus monstros, eles se tornarão seus senhores e determinarão os resultados da sua vida. Eu vou repetir. Se você não enfrentar os seus monstros, eles se tornarão seus senhores e determinarão os resultados da sua vida. A liberdade está em abrir os grilhões e começar a caminhar. De nada adianta apenas ressignificar e não continuar praticando. É como um escravo que se torna livre, mas quer continuar na escravidão. O medo é um tabu para a maioria das pessoas. Você faz parte desse grupo que prefere fingir que não tem limitação e trauma? Prefere agir como se seus medos não existissem? O que você quer ser? Escravo ou um homem e mulher livre? O meu filho mais velho, quando tinha apenas 4 anos de idade, parou em uma reunião com diretores da minha empresa e disse: pessoal, o medo é que tem medo da gente. Uau! Ele mudou o cenário da reunião e como é possível um garoto de 4 anos pensar assim? Acredite, a simplicidade das crianças destrói o medo. Por que você não aprende a ser uma criança? Ah, eu já sei, você tem medo de parecer ridículo e infantil. Mas saiba que esse pode ser o seu único caminho para a liberdade. Você tem medo pois o seu raciocínio é complexo. Os medos são muito intensos, tudo parece ser grande demais. Acredite, a simplicidade pode te transformar, pode te libertar. Você deseja ser livre? Se sim, apenas compreenda que você tem apenas o hoje. Não procrastine, não deixe tudo para amanhã. Apenas viva o agora e pare de fugir. Faça o que precisa ser feito. Liste 10 medos que você já ouviu e que precisam ser coisas boas, mas não são. Aí faça uma listinha aí de 1 a 10 e escreva esses medos. Fim do 3º capítulo. Próximo, 4º capítulo.